Diz a sabedoria popular que não há fumo sem fogo. Mas na indústria do tabaco a tecnologia trocou as voltas à tradição e hoje há quem fume sem combustão. O tabaco aquecido é a nova forma de consumir tabaco, que é aquecido eletronicamente sem que liberte fumo, sendo apresentado como um produto de risco reduzido. Quem adotou esta modalidade de fumar sem combustão valoriza o alegado aliciante de uma redução do risco dos malefícios do consumo do tabaco. Mas para 12 sociedades científicas e organizações de saúde portuguesas, há motivos fortes de preocupação. Desde logo, pela utilização de aditivos muitas vezes aromatizados, considerando-os uma tentação para não fumadores e menores de idade. E até porque de um ano para o outro duplicou o consumo deste tipo de tabaco. No estúdio temos Mário Muniz Barreto, manager corporativo da tabaqueira, e o Dr. José Pedro Boleo Tomé, médico pneumologista. Vou começar por si, Dr. Boleo Tomé. Quais as razões pelas quais acha que este tipo de tabaco aquecido é tão prejudicial para a saúde como o tabaco normal? Boa noite e muito obrigado. Nós, de facto, este comunicado foi lançado por estas 12 sociedades médicas, precisamente com base na preocupação e por três principais motivos. O primeiro porque a indústria tem alegado que existe uma redução de risco e que existe uma redução da ordem dos 95%, e, portanto, cria uma ideia de inocuidade destes Não é verdade isso? De facto, o que é verdade é que há muito poucos estudos. A maior parte dos estudos, eu diria praticamente a maioria, são estudos com claros conflitos de interesse, porque são produzidos pelas próprias indústrias, e muitos deles são muito reduzidos no tempo, com demonstrações muito limitadas daquilo que são os produtos tóxicos que depois o consumidor inala. E sobretudo com uma ausência total de conhecimento sobre o que é que são os efeitos a médio e a longo prazo. E nós sabemos que as doenças, e a grande maioria das doenças provocadas pelo tabaco, não são provocadas no imediato, não é? São provocadas por um processo que pode demorar décadas. Mas sendo um processo que pode demorar décadas, também ainda não tem a certeza dos impactos reais que este tipo de tabaco pode ter. Não temos essa certeza e daí a preocupação. Nós, infelizmente, no caso do cigarro, tivemos investigação durante 50 anos e foram necessários 50 anos para que se estabelecesse uma associação causal e para que depois as autoridades começassem a atuar. E, de facto, o que se assistiu a seguir, e é isso que preocupa a indústria, é que tem havido uma quebra óbvia das vendas dos cigarros convencionais. E daí o investimento também agressivo, com marketing agressivo, nestes novos produtos, com esta ilusão de que são agora mais... quero ver como é que a indústria vê essas suas palavras. Deixa-me que lhe diga uma coisa para começar a conversa. Eu, por acaso, achava que, na tradição do seu programa, de perceber onde é que está o facto, então, diga onde lá, é que está o menor facto, pensava que, por acaso, ia falar um bocadinho sobre aquilo que nós achámos que foi a real notícia desta semana. É que a real notícia desta semana, do nosso ponto de vista, é como é que é possível que, em Portugal, as sociedades científicas e os médicos possam dizer que ainda não têm conhecimento dos mais de 20 estudos independentes e oficiais que foram até agora feitos, inclusive até por colegas do Nós Soutor. temos conhecimento desses Soutor, deixe-me só terminar. Eu sei que não são estudos fidedignos. Não, os seus colegas da Ordem dos Médicos Inglesa, por exemplo, recomendam... Vai-me sempre falar da Public Health. Não falei da Public Health, falei da Ordem dos Médicos Inglesa. Sim. São duas coisas distintas, como sabe. O Instituto para a Excelência Clínica Inglesa, a Agência Alemã para a Avaliação do Risco, a Direção-Geral de Saúde holandesa, o Comitê Independente para os Produtos de Tabaco, que aconselha a FDA americana, todos eles, sem exceção, consideram este produto como um produto que expõe os seus consumidores a menos tóxicos do que os cigarros. Nós não vivemos naturalmente num mundo ideal. No mundo ideal, as pessoas, com base na fecharia. Soutor, deixe-me só terminar. Com certeza que isso é o que o Soutor desejaria, mas sabemos também muito bem o que é que outras experiências de proibições absolutas
conduziram. Bom, vamos lá só por aqui. Eu tinha aqui, deixe-me só, eu tinha aqui todo o gosto. Mas eu queria primeiro pôr uns pontos nos is, que é para as coisas ficarem claras. Este programa põe de facto os pontos nos is, e é para pôr os pontos nos is que os senhores aqui estão. E nós temos todo o gosto nisso. Portanto, não pode afirmar que nós não estamos a fazer o nosso trabalho como deve ser. Não, mas eu pensava que como deve ser. Não, nós queremos que o senhor explique o seu ponto de vista, queremos que o doutor também explique as razões pelas quais acha que não tem razão naquilo que afirma, e que o espectador em casa ajuize, sobretudo o consumidor deste tipo de tabaco, ajuize se faz bem ou mal ao consumidor. Ótimo. Muito bem. Agora pode continuar. Não, eu tinha aqui, trazia até para benefício da informação de todos, e tomei a liberdade de fazer uma impressão com um tamanho maior, a listagem completa de entidades científicas independentes e oficiais que até agora verificaram a nossa ciência. E trazia até aqui assim um gráfico com um bocadinho mais de facilidade. Mas não só isso. O Sr. Doutor fala aqui do tabaco aquecido, mas também há cigarros eletrónicos. Há várias propostas sem combustão. Sendo que o que é importante em ambas as propostas é, de facto, a ausência de combustão, como disse muito bem no início da peça. Afinal, dissemos alguma coisa bem Não, naturalmente, mas eu pensei que ia pegar isto pela notícia. E trazia aqui a listagem de entidades, também mais uma vez oficiais, ou seja, até a Sociedade Americana de Oncologia recomenda aos seus membros que aconselhem os seus doentes. Aconselhem os seus... Agora tem que ser... Mas deixe-me só, o doutor está-me a acusar de distorcer alguma coisa, eu gostava que me explicasse onde é que eu estou a distorcer. Vamos aos factos. A ciência, para evoluir, obviamente, tem que ser produzida de uma forma independente e leva ao seu tempo. Nós já temos muito conhecimento sobre o cigarro, temos já algum conhecimento sobre o cigarro eletrónico, que já é os vários tipos de cigarro eletrónico que já são comercializados já há alguns anos, e temos muito menos sobre o tabaco aquecido, porque de facto é muito mais recente. Portanto, o que nós temos neste momento, sobretudo sobre o tabaco aquecido, é um grande desconhecimento, uma grande dúvida e um grande receio de que venha a representar riscos importantes. Já sabemos de algumas substâncias que existem, que são tóxicas, estão presentes. O facto de haver redução... Não tem conhecimento suficiente, mas já sabe que existem. Isso já sabemos, sim. O facto de haver redução, por exemplo, de concentração de alguns carcinogénios não significa que isso traduza segurança, ou até não significa que traduza menor risco de doença. Ou seja, muitas vezes reduz... Um produto muito especial. Muitas vezes reduz a concentração... Agora também me está a interromper, não é? Muitas vezes reduz-se a concentração de determinados tóxicos e isso não significa que se reduza o risco de determinadas doenças. Não é de todo aceitável e não há nenhum outro produto que seja comercializado onde seja aceitável haver níveis de carcinogénios, mesmo que sejam em doses um bocadinho inferiores ou um bocadinho superiores, e que isso seja alegado como sendo uma redução do risco. Não sabemos nada sobre isso. Sabemos já sobre o cigarro eletrónico, e aí já existem estudos maiores, que de facto há uma série de compostos que são perigosos, que são preocupantes. Mas tão perigosos quanto o cigarro tradicional ou não? Alguns são tão perigosos porque de facto são os mesmos compostos que são encontrados. O facto de serem encontrados alguns deles em concentrações diferentes, de facto não implica necessariamente que haja menos doença. E depois precisamos dos estudos de longo prazo, que vão levar os seus anos, não é? O que é que está a acontecer? Estes produtos, e aí a indústria de facto é muito eficaz, estes produtos hoje em dia já são capazes de fornecer nicotina em altas doses. E a nicotina, além de não ser uma substância inócua, porque tem efeitos biológicos que também, sobretudo a nível cardiovascular, que são importantes, é a substância aditiva e é a responsável para que as pessoas perpetuem o seu vício. Portanto, o senhor quer perpetuar o vício. O facto das pessoas deixarem, como a indústria alega, quer transferir os consumidores de cigarro para estes novos produtos, a indústria, no fundo, quer manter o consumidor adito, viciado a estes produtos para poder continuar a vender. Repare, obviamente, no mundo ideal, as pessoas deixariam de fumar e estes produtos acabariam. No mundo ideal, as pessoas deixariam de adotar uma série de comportamentos de risco que, infelizmente, malgrado toda a informação, todas as campanhas, todas as proibições, todas as restrições, todos os aumentos de carga fiscal, as pessoas continuam a fumar. Nós em Portugal temos, não sei se o Zé Eduardo Muniz sabe ou não, em Portugal temos cerca de 2 milhões de fumadores. Eu já fui um deles, já não sou, há muitos anos. E adotou a melhor postura e a postura mais inócua. Essa sim, deixar de fumar é sempre a melhor opção para quem está preocupado com a sua saúde. Mas infelizmente, nem toda a gente quer deixar de fumar ou acha que consegue deixar de fumar. E para essas pessoas não faz sentido oferecer-lhes uma alternativa que melhora as vidas deles, pelo menos no curto prazo. E ouça, eu percebo o que o doutor está a dizer. Melhorar as vidas deles no curto prazo, essa é uma frase que me faz tocar aqui uma campainha qualquer. O que significa que no médio ou longo prazo não sabemos. Não melhora como o doutor nada. está a dizer, não sabemos.
Não sabemos. Pois. Não sabemos e não podemos, em toda a seriedade, afirmar. O que é extraordinário? Os estudos estão... Não, isso, o que é extraordinário é nós estamos a aplicar um princípio de precaução. Ao contrário. Estamos a aplicar a estes produtos sem combustão as mesmas regras que aplicamos a um produto combustível, esse sim, reconhecidamente, a forma mais tóxica de consumir tabaco e nicotina. E o senhor também produz e não suspendeu a sua produção? Ouça, Se estivesse tão preocupado com os fumadores, a indústria tabaqueira imediatamente suspenderia o seu produto mais tóxico, que levou 50 anos a admitir, levou 50 anos a admitir que era tóxico. A indústria tem todo um historial de mentira, até ser levada a tribunal inúmeras vezes, como aconteceu, por exemplo, o ano passado, nos Estados Unidos, que ao fim de um processo de 10 anos, as 4 maiores tabaqueiras foram obrigadas a publicitar nos principais meios de comunicação que os seus produtos provocavam doença. Isto foi um processo que se agarrou, que se arrastou. Esse é um processo um pouco mais antigo que o Sr. está a dizer, mas que de facto estamos... Portanto, se de facto a indústria estivesse preocupada, primeiro, deixaria de produzir o seu produto mais tóxico. Segundo, não alegaria que estes produtos sobre os quais se sabe muito pouco, mas que contêm nicotina, que continuarão a manter as pessoas aditas e, sobretudo, a criar novos consumidores, porque esta ideia de que estes produtos se dirigem apenas a fumadores adultos que não conseguem deixar de fumar é uma enorme falácia. Aquilo que nós mas o doutor tem dados para demonstrar isso em Portugal? Tem dados para demonstrar isso? Não temos em Portugal. Estou a ver aqui que o Dr. Boleu Tomé é um fundamentalista destas questões. Não sou um fundamentalista, sabe? sabe? Simplesmente acaba-se com o tabaco. Não sou um fundamentalista, sabe, mas quem todos os dias trabalha com doentes e vê o sofrimento das pessoas que sofrem inúmeras doenças causadas diretamente pelo tabaco e vê, olhando para a história, não é, todo o tempo que demorou a que isto fosse comprovado e que depois a indústria aceitasse de facto que era a principal responsável, isto obviamente não nos pode fazer já agora queria uma resposta sua a uma pergunta que é simples. O senhor disse há pouco que não pode garantir que a médio prazo ou a longo prazo estes cigarros... Eu disse que nós não temos conhecimentos para, em primeiro lugar, para afirmar perentoriamente a redução da nocividade do produto. O que temos já conhecimentos e verificação externa são duas coisas distintas e é muito importante nós sermos rigorosos na informação que transmitimos aos telespectadores e especialmente aos fumadores. É por isso que estamos aqui. Exatamente. E o que já podemos afirmar é que este produto tem uma redução dos constituintes nocivos e potencialmente nocivos, quando comparamos com o fumo dos cigarros, da ordem dos 90% a 95%. Se eu tivesse que fazer uma síntese daquilo que está a afirmar, diria que estes cigarros, esse tipo de cigarros, têm substâncias tal como o cigarro normal, ou semelhantes aos de um cigarro normal, mas em menor quantidade. Em muito menor quantidade. Portanto, no fundo é isso. O que significa que, enfim, vão-se ir inalar, por quem fumar, continua a inalar algumas destas substâncias em quantidades inferiores. Nós não falamos em fumar porque, como não há combustão e não há fumo, falamos em utilizadores. Ainda não encontramos o verbo. Mas eu só gostava de dizer, só dizer aqui sem mais... Tem que terminar. Sim, só dizer mais uma coisa. Acha que alguém nos perdoaria alguma vez se nós, após todos estes anos de investigação e desenvolvimento, em que investimos uma quantia muito considerável, a procurar criar alternativas substanciadas em evidência. Se me deixar terminar... Os senhores não estão a criar alternativas, estão a criar uma nova geração de pessoas tem-me deixar terminar. Os dados nos adolescentes e nas crianças mostram isso. Com certeza. Acha que alguém perdoaria a indústria se nós continuássemos a vender só cigarros, sabendo o que sabemos e tendo as evidências que temos de que temos alternativas que são potencialmente melhores para as pessoas? Não tenho que responder isso. A única coisa que nós queríamos perceber esta noite... Doutor, temos todo o gosto em falar consigo. E já entendemos que há aqui... E já entendemos que as posições são claras de um lado e do outro. É que há substâncias nestes não são inócuos, de facto. Tabacos que não são inócuos. É muito importante passar essa do seu ponto de vista ou do vosso ponto de vista, tem um impacto substancialmente inferior ao de um cigarro normal. Do ponto de vista do doutor, continuam a fazer não é um ponto de vista do doutor, é um ponto de vista da ciência, da ciência independente, não dos estudos aqueles que se usam atualmente. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui neste Deus e o Diabo. Até uma próxima oportunidade.